Bem, acho que podemos começar enquanto as outras pessoas estão entrando. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu sou Silvana Fumega, parte dessa equipe de dados contra feminicídio, junto com Helena Cáceres e Helena e Isadora. E hoje vamos ter um novo encontro. Desculpem, por favor, desliguem os microfones, obrigada. Como todos os meses de novembro, há 4 anos, temos um novo evento de dados contra feminicídio, então estamos muito felizes de ver todas essas pessoas que estão se entrando e compartilhando essas conversas. Compartilhamos contra Data Against Feminicide, o INDA também, e hoje vamos ter uma palestra sobre dataficação estratégica, e eu não vou falar muito mais porque eu vou deixar falarem as protagonistas sobre esse tema. Temos uma série de palestrantes que vão contribuir com as suas abordagens e que irão nos permitir enriquecer a nossa visão. Vamos com algumas questões práticas antes de começar a palestra. Ah, Catherine, podemos passar para diante, slide, para explicar a interpretação. Nós temos interpretação em espanhol, inglês e português. Aqui vocês têm as instruções, esse ícone de globo terráqueo na parte baixa da tela. Vocês podem clicar e escolher o idioma da sua preferência. Vamos ter palestrantes em espanhol e em português, então vocês podem escolher o idioma. Novamente, queremos agradecer a todas as equipes e a todas as pessoas que conformaram Dados contra o Feminicídio. Desculpem que essas coisas acontecem no Zoom. A campainha está tocando na minha casa. Eu vou dar a palavra para a Issa para que continue com a apresentação. Olá a todos, todas e todes. Obrigada por estar aqui. Eu sou Catherine de Ignacio. Eu sou professora da MIT, diretora do Laboratório de Feminismo de Dados. Eu estou muito feliz de ver todos os nomes que estão aqui, que são são pessoas que conhecemos há uns 4 anos. Então, bom dia para todos vocês. Eu queria dizer para todos vocês que nós estamos fazendo uma pesquisa, e é uma pesquisa para grupos ou pessoas que produzem dados sobre feminicídios. Nós já entrevistamos vários grupos, mas ainda há muitos grupos que não foram entrevistados e nós queremos conhecer as suas experiências. Então, nós convidamos vocês a que preencham essa pesquisa. Nós vamos
colocá-la aqui no chat e pedimos que seja uma única pessoa de cada grupo, por cada grupo, que preencha a pesquisa. Não é, é apenas uma pessoa por grupo. E depois, no ano que vem, no próximo ano, nós vamos compartilhar os resultados com a comunidade, com essa comunidade, e nós estamos tentando chegar a mais grupos, globalmente. Nós estamos contatando grupos da Ásia, da Austrália, da Europa, com grupos com os quais nós não estivemos ainda em contato, mas pedimos também e agradecemos a difusão dessa pesquisa. Também, se vocês clicam na pesquisa que querem participar do diretório, nós vamos fazer um índice de todos os grupos que participaram e que que trabalham com dados contra feminicídio. Vocês podem escolher estar nesse diretório, nesse guia. Também queremos dizer que há duas pessoas que têm trabalhado muito nessa pesquisa, Patrícia Ruedas e Olivia, que também têm trabalhado muito. Elas são estudantes do Laboratório de Feminismos com Dados. Então, também vocês estarão em contato com essas pessoas. Obrigado, Patrícia e Olivia. E agora eu vou dar a palavra para a Mariene, que será a moderadora desse encontro. Obrigado, Mariana. Olá, bom dia para todos, todas e todes. Sejam bem-vindos nesse evento tão importante de comemoração do que nós temos feito e também do caminho que ainda falta por percorrer sobre ativismo feminista contra a violência de gênero. Hoje estamos acompanhadas por pessoas que têm trabalhado muito na nossa comunidade, que realmente têm uma trajetória no uso de dados de maneira estratégica. Infelizmente, não está nos acompanhando a Anita Lucchesi, que trabalha no Sovereign Bodies Institute, do Instituto de Corpos Soberanos dos Estados Unidos e da Canadá, que estava programado que ela estivesse conosco e não pode estar. Sim, estará conosco Lisbeth Hernandes Cruz, da Coordenadora Nacional de Mulheres Indígenas, a CONAMI, do México. Também está Silvana Mariano, de NELAS, Observatório de Feminicídios de Londrina, do Brasil. Está também nos acompanhando Helena Soares Val, cofundadora desse projeto de dados contra feminicídio e também de feminicídio Uruguai, e Alejandra Valdés Barrientos, do Observatório da Igualdade de Gênero para a América Latina e o Caribe. E estamos muito gratas de que estejam aqui conosco nessa conversa de dados estratégicos. O modo em que ocorrerá a conversa é que eu vou fazer três perguntas para cada uma delas, com um período de tempo, e no final dessa rodada de perguntas, vamos abrir a sessão de perguntas e respostas também para todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse evento para fazer uma reflexão coletiva sobre a dataficação estratégica. Então, eu gostaria de começar com a primeira pergunta. Desculpe a interrupção. Nós podemos convidar a Sofia Donner para que ela nos acompanhe sobre o que irá fazer? Sim, obrigada pelo lembrete. Sofia, brevemente eu vou contar. Eu vou fazer uma representação gráfica do que vocês estarão falando, então eu vou fazer um registro gráfico e ao vivo das suas conversas. Ai, quanta sorte nós temos. Obrigada. E desculpem por ter esquecido de falar isso. E agora sim, vamos começar a conversa. A primeira pergunta para todas é: se vocês podem contar um pouco sobre as suas organizações e sobre a motivação para trabalhar com dados. E eu gostaria de começar com Lisbeth Hamadiki.
Muito obrigada. Muito bom dia para todos e todas. Eu sou integrante da Coordenadora Nacional de Mulheres Indígenas, a CONAMI, que é uma rede de organizações no México, fundada em 1997, e um dos trabalhos que nós fazemos na CONAMI está relacionada com uma iniciativa criada em 2013 chamada Emergência Comunitária de Gênero, que justamente trabalha com a documentação de violências. A primeira motivação em 2013 foi justamente visibilizar os feminicídios contra mulheres indígenas. No México existia um contexto em que se falava muito de política pública na qual tem se trabalhado para atender à emergência, porém não se falava de mulheres indígenas e da particularidade das mulheres indígenas e desses aspectos. Então, a nossa primeira motivação foi justamente dar visibilidade às especificidades dos feminicídios contra mulheres indígenas. E emergência comunitária de gênero funciona como uma estratégia de ativismo digital. Utilizamos o Facebook para compartilhar notas onde temos casos de violências contra as mulheres. Depois de 10 anos, não apenas documentamos feminicídios, justamente os dados vão mostrando que não são apenas feminicídios, mas muitas outras coisas que acontecem antes. E também nós percebemos que não podemos isolar a violência contra as mulheres da violência contra os nossos povos. Então, justamente começamos a documentar casos de violências contra os nossos povos, como deslocamento forçado e contra ativismo. Bem, misturamos esses temas. E nós começamos com uma motivação e isso cresceu justamente pelo trabalho desses 10 anos. É isso. Obrigada, Lisbeth. E agora vamos para a Silvana Mariano.
Obrigada, Silvana. Vamos perguntar a mesma coisa à Helena. Você está silenciada, Helena. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui compartilhando esse espaço com outras companheiras. Estamos todas usando os dados como uma forma de ativismo para acabar com a violência contra as mulheres em todas as suas expressões e toda a sua personalidade. Para mim, a motivação para começar o registro de dados foram a raiva e a frustração diante da falta de resposta do Estado uruguaio na época que eu comecei, em 2015, e também em face da mediatização dos casos, como eles eram, como se expressava na mídia, a vitimização e as expressões discriminatórias e violentas contra as mulheres apareciam na forma em que os feminicídios eram relatados. Também o silêncio social não era um tópico que estivesse sendo discutido em voz alta na sociedade. Então, e nesse momento eu fazia parte de um grupo que foi criado em 2014, 2015, chamado Coordenadores do Feminismo no Uruguai, e começamos a sair às ruas para protestar contra casos de feminicídio. A nossa abordagem naquele momento era justamente recalcar o papel da mídia. Me lembro que nos nossos centros de manifestação, os porta-vozes tentavam mudar a maneira como se falava sobre os feminicídios no Uruguai. Ainda não tínhamos uma tipificação de feminicídio na lei, mas isso veio mais adiante, isso veio depois, em parte impulsionado pelo ativismo tão presente nas ruas, acredito, que, bom, onde havia um encontro entre a sociedade em geral com esse grupo grande de mulheres que se manifestava e saía às ruas diante de cada feminicídio. Isso foi potencializado com as manifestações de Nenhuma Menos, bom, sucederam em julho de 2016, 16, apoiadas mais no movimento latino-americano de protesto contra esse tipo de violência específica. Sabemos que tem uma base em violências muito mais amplas, de qualquer maneira. Para nós, para mim, fazer dados de feminicídio era uma estratégia coletiva, em primeiro lugar. De alguma forma, começou como estratégia para lembrar o nosso ativismo, porque o que eu continuo fazendo desde então, que é uma planilha, começou como um registro dos casos contra os quais tínhamos protestado, nos tínhamos manifestado. Era um duplo registro, então, não só das mulheres, mas também do ativismo. E, para mim, essa parte sempre foi muito importante em todos os registros de dados de feminicídios com os quais eu topei, eu me encontrei, nesse projeto Dados contra Feminicídio, que são realmente uma forma de ativismo. Os dados contra o feminicídio não estão desconectados da emoção, da ação feminista, dessa necessidade ou desejo de mudar tudo e de sermos estratégicas na aplicação de uma ferramenta que são os dados, que cada vez mais estão visíveis, estão cada vez mais na moda. Podemos pensar, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia e depois da pandemia da Covid, como os dados começaram a prevalecer em toda parte, nas manchetes dos jornais. Então, as feministas sabemos que os dados são uma linguagem que podemos usar estrategicamente para falar com os sistemas, com os estados, às vezes, querem que falemos nesse idioma a partir da razão e não da emoção. Acho que é importante que os dados contra feminicídio que sempre tivemos, sempre juntamos, é importante que mantenham um vínculo com a memória, com a emoção e com o luto público, como forma de ativismo.
Muito obrigada, Helena. E finalmente perguntamos a Alejandra. Olá a todas, todos, todas. Estou muito contente de estar aqui. Vejo que é um muito bonito espaço de diálogo num período em que lembramos muitas mulheres que não sobreviveram à violência por questões de gênero e muitas que, ou milhões, que vivem essa tortura todos os dias. Eu trabalho na CEPAL, na divisão de assuntos de gênero. Há muito tempo, sou responsável, desde o ano 2009, responsável pelo indicador regional de feminicídio, publicado pela CEPAL todos os anos, ou pelo Observatório, que é um mandato da Conferência Regional sobre a Mulher. E foi acordado em 2007 em fazer a recompilação do feminicídio nesta ferramenta, usando esta ferramenta. Desde 2009, começamos então a fazer essa compilação das mortes por parceiros ou ex-parceiros. Naquela época, as ministras, autoridades da mulher não quiseram chamar isso de feminicídio, porque só em 3 países da região havia legislação ao respeito. Portanto, não tinha muitas ferramentas internas, muitas normas para fazer uma compilação sob essa denominação. E porque o debate conceitual também não tinha sido instalado da mesma maneira que está hoje. E o debate político também não tinha se instalado como já está atualmente. Sem dúvida, foram as autoridades mais feministas que fizeram, que colocaram um limite, entendendo então a dificuldade para agirem dentro desse assunto. Mas como eu sou teimosa, junto com a compilação deste dado, fomos exigindo aos países os dados de feminicídio ou mortes violentas de mulheres por questões de gênero. As razões de gênero são estipuladas a partir de descobertas nas casas, que são registradas no processo forense, e muitas vezes também com os dados na abertura das pastas fiscais ou dos dossiês policiais. Então, fomos começando a coletar dados e construindo informação de forma bastante artesanal, mas com dados oficiais desde 2009. Começamos a construir para alguns países, como Costa Rica, séries desde 2004 em diante. Fazemos uma solicitação anual aos países da região. Isso demora 2 ou 3 meses, para que os países devolvam, então, como fazem o consenso dos dados, como se trabalha com as diferentes instituições. Em geral, em quase todos os países, hoje, a polícia participa, a Procuradoria, a Corte Suprema, em alguns casos, o Ministério da Mulher, ou Secretaria Presidencial da Mulher, segundo caso, e principalmente são esses, entre 6 ou 7 instituições. Em alguns casos, participam também a liderança dos institutos metodológicos de estatística, que têm a responsabilidade hoje de apoiar metodologicamente as equipes setoriais para gerar informação à medida que vamos avançando nesses 4 ou 5 anos, vendo que esse indicador era realmente um indicador complementar regional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. É o que temos como indicador em nível global, é o de homicídios desagregados por sexo. Então, conseguimos isso e, nesse contexto, propusemos, aqui da CEPAL, propusemos um registro único com categorias e variáveis de análise para ir ampliando e tornando a informação cada vez ampliando a informação e tornando mais complexa a análise entre gênero e também interseccional, para descobrir desigualdades, entre outros. E, finalmente, também nos juntamos com o Escritório de Drogas e Crime
da ONU Mulheres, que está sendo ampliada no âmbito estatístico para uma série de eh, resolver uma série de homicídios. Então, não é a única coisa que fazemos em termos de violência, mas sobre feminicídio, esse foi o nosso trabalho, e claramente sou ativista feminista que trabalho há muito tempo já, desde o ano 88, na questão da violência, diante da problemática da violência, vamos dizer assim. Muito obrigada, Alejandra. Obrigada a todas. Para resumir esta primeira rodada, falamos sobre as motivações de todas para fazer o trabalho, ou seja, trabalhar com dados. Também abordamos questões sobre de violência de gênero como uma instância a mais de violência contra os povos originários indígenas. Também falamos do uso de dados judiciais, logicamente aí então com uma visão da justiça em face de casos de feminicídio emblemáticos nos nossos países, como foi no caso do Brasil. Falamos também da história dos ativismos feministas, por exemplo, no Uruguai, e a genealogia desde 1988 do tratamento do feminicídio. Agora, eu gostaria que fôssemos para a matéria de hoje, que é o uso estratégico de dados. E a pergunta é, da sua experiência, como fizeram o uso estratégico dos dados e quais as limitações que vocês veem ao fazer esse trabalho? Vamos dedicar 5 minutos para cada pessoa para ouvir a resposta a essa pergunta e começaríamos agora ao contrário, com a Alejandra da CEPAL. Em termos de estratégicos, esse é um dado que foi construído, já disse, no início da arquitetura institucional, onde se constrói o dado. Também é um dado que vai sendo gerado no contexto da Conferência Regional sobre a Mulher, pelas autoridades, dos mecanismos que protegem as mulheres, e, por outro lado, também pertence à Comissão de Estatísticas, Metodologia e Estatísticas das Américas. Então, são dois âmbitos onde estivemos trabalhando para fortalecer esse dado, não só na CEPAL, também em outras instituições do sistema das Nações Unidas, dos institutos estatísticos, sociedade civil, e também no âmbito acadêmico, que participa principalmente nos debates os debates com estatísticas sobre a violência contra a mulher. Então, nesse caso, temos o âmbito do Organismo de Segurança e Justiça. Essa é uma discussão que tivemos tido para saber que dado usar, se usamos dados de registros administrativos do setor de segurança e justiça, na sua ocorrência, se usamos dados, porque também temos as pesquisas feitas pelo México, principalmente por Echarri Panope, sobre os dados ou estimativas de feminicídio que podem ser projetadas a partir da análise de certificados de óbito. Esse debate estratégico no qual começamos esta conversa, esse seria o debate para, hoje em dia, estar trabalhando no uso estratégico, ligado, por um lado, ao fortalecimento e à capacidade em entre funcionários públicos que tomam decisões sobre os dados. Eu tenho algumas colegas que estão dedicadas à docência e falam sobre isso também. Temos cursos, temos uma série de coisas. E durante este último ano, trabalhei muito em assistência técnica para criar conscientização sobre o uso de bons dados, de dados de qualidade contra o feminicídio, e construindo registros únicos de feminicídio, mas também de setoriais de violência em alguns países da região. Acho que estrategicamente este é um dado que tem uma importância técnica, sua meta data, digamos, mas basicamente é um dado muito político que nos permitiu transitar paralelamente com as organizações de mulheres, organizações civis, com os sobreviventes, nos permitiu ir lado a lado também
da legisladoras para fortalecer as leis. Então, hoje os países têm leis integrais contra a violência, sobre a violência contra as mulheres e as meninas, e, por outro lado, todos os países da América Latina. E 10 deles têm os artigos para a geração ou sobre a geração e manutenção pública dos dados de feminicídio. Isso eu acredito que é o tratado estratégico que trabalho estratégico que muitos atores estivemos fazendo, não só na sociedade desses organismos, mas em outros âmbitos também. Obrigada, Alejandra. Helena, considerando os usos e limitações, os dados no Uruguai têm sido, como eu já falei antes, um reflexo dos ativismos no Uruguai. Em 2016, 2017, finalmente conseguimos que fossem aprovados no parlamento duas leis que fazem referência ao feminicídio. Uma é uma lei integral, aqui mencionada por Alejandra, para garantir às mulheres uma vida livre de violência baseada em gênero, e a outra é uma tipificação no Código Criminal da figura de feminicídio. Nesse ponto, penso que houve um lugar para os dados, no sentido dos dados como elemento político, como falou Alejandra, que sustentou o ativismo e as conversas que surgiam a partir das mulheres na política e as feministas no âmbito político. Às vezes eu me pergunto o que acontece agora. Uma das coisas mais úteis dos dados é a sua função de produção de conhecimento. Quando nós não conhecemos algo, uma maneira de conhecê-lo é produzir dados sobre essa matéria. E nesse caso, estamos falando das características, dos casos da distribuição geográfica, a evolução ao longo do tempo, ou poderia ser também a judicialização e etc. Essa função dos dados de produzir, classificar e ordenar o nosso conhecimento sobre as coisas. Agora, eu às vezes penso quantos dados mais nós precisamos, uma vez que já temos o conhecimento sobre a existência do feminicídio como um contínuo de violência baseado em gênero. Isso, obviamente, muda nos diferentes lugares, mas eu sinto que no contexto uruguaio está estabelecido, na conversa social, na conversa legal, que existe uma problemática que é chamada de feminicídio e tem certas características. Embora ainda existam contestações sobre o tema, a conversa não está completamente concluída, mas eu sinto que temos avançado muito nessa discussão, nesse debate, e eu me pergunto qual tipo de dado seria necessário para continuar avançando e aprofundando nesse debate. E eu sinto que talvez nós chegamos num contexto em que talvez nós precisamos de outras ferramentas e talvez uma utilização estratégica dos dados que nós precisamos e que nós falávamos no ano passado, na última reunião de dados contra feminicídio, é a questão eh, agora que agora também nós estamos falando na equipe de dados contra feminicídio, que é o que nós chamamos de artivismo de dados, que é o ativismo que utiliza a arte como forma de expressão para interpretar esses dados e produzir diferentes formas de intervenções sociais que possam chegar até a conversa social desde outros lugares, lugares que estejam mais relacionados com uma identificação, uma internalização e com uma proximidade
com esses dados para todas as pessoas. Então, eu penso que devemos começar a pensar no dado como, como um potencial de outras ações. O arquivismo de dados pode ser uma dessas ações. E quero mencionar como último ponto aquilo que eu já falei no início, que uma das principais abordagens que nós tivemos quando começamos a registrar dados no Uruguai foi o tratamento da mídia dos casos. E penso que ainda temos muito trabalho para fazer ali. A mídia continua sendo a principal fonte de dados para as ativistas que fazemos registro não oficiais dos dados de feminicídio, registros alternativos. E ali temos uma limitação bem importante sobre qual cobertura fazem a mídia, quais casos registram, quais dados ignoram, que dados publicam nas suas coberturas. Por exemplo, Lisbeth poderá enfatizar mais isso, mas muitas vezes os casos relacionados com mulheres em contextos pobres, ou mulheres indígenas, ou mulheres racializadas, esses casos muitas vezes não têm tanta relevância na mídia. Então, há um ocultamento ou uma desestimação sobre esses casos na cobertura da mídia. E isso pode resultar em um menor registro dos dados. Então, penso que seria importante começar a analisar como podemos utilizar os dados estrategicamente para também trabalhar com a mídia e poder reforçar essa cobertura, pensando em que a mídia é muito importante na transmissão da nossa cultura. E, finalmente, penso que devemos visar a isso, as mudanças sociais, mudanças que possam ser também reforçadas com a legislação, mas não é suficiente, porque a lei não, finalmente, não muda a cabeça e os corações das pessoas. E eu finalizo por aqui. Obrigada, Helena. E agora, falando de ativismo, lembro que a Sofia Donner está fazendo uma relatoria gráfica, um relatório gráfico a partir dessa conversa, e temos muita sorte de que ela vai compartilhar conosco o seu trabalho. E agora, a mesma pergunta para Silvana Dineias.
E finalmente vamos com Lisbeth e também com um pedido especial das intérpretes para todas nós, que se nós podemos falar um pouco mais devagar para facilitar o trabalho das intérpretes. Obrigada. Agora vou eu, verdade? Bem, acho que e eu compartilho com as colegas que falaram antes que produzimos dados para ter um debate, um diálogo com o Estado, mas também com os organismos internacionais na produção dos relatórios e esses mecanismos institucionalizados em que, de certa maneira, também procuramos incidir e eu gostaria de compartilhar que, no contexto do México, que penso que também é compartilhado em outros países, mas, bem, aqui existe o que nós chamamos a dança, o baile dos números, que é quantos feminicídios há, e é muito complexo. O Observatório Nacional de Feminicídios fala de 11 feminicídios por dia e depende muito de cada estado, porque aqui o país está dividido em estados e cada estado tem o seu próprio código criminal e tipifica diferentes de forma diferente. Então, isso torna complexo a contabilidade. Então, depende se você conta com os expedientes ou de outra forma. Então, há uma grande complexidade. Mas também nessa complexidade, e justamente ali está a nossa insistência, é que não existe uma desagregação. eh, nem nos processos de pesquisa, de investigação, nem também nos registros, e isso implicou que o nosso diálogo com um Estado e também com o movimento feminista, a CONAMI não é uma organização feminista, então também para nós isso representou uma particularidade de que as indígenas, de que também a visão indígena é necessário de que seja considerada. E um pouco por ali onde nasce. Nós também pensamos, e pensando nesse contexto da dança, dos números, nós fazemos a contabilidade, mas também nos focamos mais em pensar nos processos. Para que estamos documentando? E qual é o sentido da documentação das diferentes formas de violência que tem para nós? Isso nos levou a reflexões e e encontros fundamentais que nos levaram a pensar que não são apenas casos, mas também foram irmãs, mães, companheiras de luta, pessoas, e isso nos leva à reflexão da humanização dos dados, porque contabilizar, nós já vimos isso, e é importante, é estratégico, é necessário, e nós também devemos fazer isso, mas justamente para que vamos documentar isso? E realmente nós, nos últimos anos, nós fomos indo mais para esse lado, que é a partir de onde estamos compartilhando e para que estamos compartilhando esses dados e contabilizando. E nós chegamos na reflexão de que nós também estamos nesse processo de geração de conhecimento, porque é necessário visibilizar, mas as reflexões também nos levaram a pensar em que essa geração de conhecimento também nos é útil para ter um modo de tratar, de tentar compreender, porque é muito difícil e dá muita dor fazer essa contabilização, mas você sente que está fazendo alguma coisa, e esse é o pensamento que temos dos ativismos para tentar incidir de certa forma. A quantificação desses dados você já nos faz com que pensemos e que nos perguntemos o que as tendências escondem,
os dados no México, por exemplo, com a enquete que tem a ver com com os lares. Bom, logicamente vimos que diminuiu a violência física. E o que aumentou, então? Sabemos que se diz aqui numa zona indígena no México, se diz, diminuiu a violência física, mas a violência psicológica aumentou. E como você contabiliza essa violência psicológica? Como você inclui esse dado? Ou seja, é lógico que existe, é muito valioso, nós vimos que é melhor ter dados do que não ter, logicamente, mas precisamos poder, tornar isso mais, complexo. E nós trabalhamos então nesse sentido, e precisamente dizemos: a contabilidade pode diminuir a situação a alguns casos, então 2 ou 3 casos, 2, 3 casos, mas e os processos? O que aconteceu? Todo o contexto para que esse tipo de violência se desse? E para nós é muito importante o contexto, porque eu dizia agora há pouco, longe de que a violência de gênero seja outra violência a mais contra os povos originários, não. É uma combinação, uma concatenação dos tipos de violência. Então, os contextos são muito importantes. Pensemos, por exemplo, no contexto de deslocamento forçado, que está acontecendo muito agora em Chiapas, deslocamento forçado por questões pela delinquência, do crime organizado, que obriga as comunidades a deixarem seus territórios. E nesse contexto de violência contra os nossos povos, ao mesmo tempo, bom, aumenta a violência contra as mulheres. Os contextos, então, são é preciso pensar nos contextos, e quando só contabilizamos gastos, então os contextos e os processos são omitidos. Por exemplo, na documentação de emergência, que fizemos também sobre gênero, começamos a incluir as ocorrências, ou seja, locais de ocorrência, para ver mais ou menos como estava distribuído. E encontramos em alguns casos que havia defesa do território, onde os povos indígenas defendiam seus territórios, e também há um aumento de violência contra as mulheres nesses casos. E é importante saber isso, porque você pode contar um feminicídio, e se você só pensa como feminicídio, então você omite que talvez seja uma defensora de um território, por exemplo. Então, o sistema, o Estado pode servir ao sistema, ao Estado, que, bom, foi um feminicídio porque quem matou ela foi o seu parceiro, mas não diz que ela defendia esse território. Então, ela tem outra função. E nós fomos mais para esse lado, para tentar entender esses contextos. Para nós também é importante não desconectar as coisas. Eu conto a vocês, eu poderia, por exemplo, até este momento, no nosso grupo, bom, que somos uma organização onde todas trabalhamos, porque realmente somos ativistas, nos interessa trabalhar nisso, mas até o momento nós não criamos nenhum relatório com dados, assim, oficial, compartilhamos sim espaços como estes, temos projetos com a academia, compartilhamos com uma organização do Canadá, com os SPORS, e dialogamos sempre sobre os processos da documentação, o que é possível responder, o que se pode dizer. Eu não poderia dizer agora que temos 50 feminicídios documentados, porque não é aquilo que, não é nisso que nos concentramos, e não podemos produzir essa informação. Acho que temos limitações para concretizar esses processos de sistematização de dados. Cada uma tem que ganhar a vida de alguma maneira, ninguém trabalha especificamente sobre isso, tudo isso é um trabalho, voluntário no momentos que temos nos momentos mais livres, já sim, fizemos projetos especificamente sobre isso, mas cada uma tem a sua vida, o seu trabalho local, nas nossas comunidades e o seu próprio ganha-pão. Então nós nos concentramos muito nisso, e podemos aqui compartilhar as reflexões que vimos tendo. Muito obrigada.
Obrigada, Lisbeth. Eu vejo que a Alejandra quer compartilhar algo. Temos um minuto mais para esta pergunta. Obrigada, Lisbeth, pela sua reflexão sobre o contexto. Fica claro que é realmente fundamental. Não podemos contar, sair contando, como se isso fosse realmente uma contabilidade de recursos. Acho que, primeiro, construir dados não é para isso. A construção dos dados nos permite gerar respostas ou perceber quais são os contextos, ou seja, evidenciar contextos. Eu agradeço todos os anos que eu trabalhei com os observatórios ou no Observatório de Dados Oficiais, porque são os dados produzidos pela sociedade civil, os observatórios das sociedades civis, nos permitem conhecer as vítimas que estão fora dos dados oficiais e por que isso acontece. Porque morreram na casa do cliente, foram assassinadas lá e a lei nacional não considera as trabalhadoras sexuais, por exemplo, como parte das vítimas de feminicídio. O juiz considerou ou sentenciou como se fosse um homicídio com outras características, etc. e tal. Mas eu acho, então, que os contextos se são. É preciso ter o contexto bem claro, porque isso é realmente um tópico enorme. Existe uma questão de autonomia política, a luta pela autonomia política territorial, a luta também pela autonomia econômica dos povos, e, portanto, temos muito que abraçar nesses sentidos. Também a leitura do feminicídio teve uma visão parcial, colonial. Acho que temos que avançar nesses sentidos. Os países não entregam dados desagregados. Temos 7 ou 8 países de 20 e tantos que entregam dados desagregados por nacionalidade, por exemplo, e fica claro que isso vai permitir uma análise mais complexa, que é aquela que vem com os dados sem desagregação. Mas ainda falta muito. Gostaria de me referir à questão de que os dados são úteis para gerar novas respostas, para prevenir e para gerar novas respostas. Para prevenir, porque permite que fiquemos sabendo qual é a rota de denúncias, o caminho que as mulheres percorreram para denunciar a violência feminicida. E, portanto, então, conhecer a impunidade do Estado nas suas diferentes concepções. Depois, bom, e saber que os estados também não cumprem com a devida diligência, perdão, e não cumprem os padrões internacionais. Bom, isso estamos falando das ativistas feministas, não das instituições do sistema. É bom deixar isso claro. Quando falamos do que se consegue no campo da instituição, se consegue porque há ativistas feministas ali. Do contrário, não aconteceria nada. Alguém está empurrando o barco. Encontra as fissuras do sistema e, logicamente, isso traz um retrocesso, isso traz uma. E, ao mesmo tempo, nós avançamos um pouco, mas também voltamos para trás, porque são geradas respostas daquilo que poderíamos fazer com dados que não nos servem. Temos que estar aí para ver como essas respostas surgem, e tudo isso é parte da resistência. Acho que as ativistas comprometidas com as zonas rurais e indígenas nos lançaram luz no campo, no trabalho do observatório, para saber aquilo que falta quantificar. Ainda há muito para quantificar, há muitos contextos, características das pessoas que não são considerados na violência em geral e no feminicídio especialmente. Acho que a visão aqui ainda não só em mulheres negras, afrodescendentes, indígenas, em geral a diversidade tem muito caminho pela frente para prevenir, porque os dados não devem ser sistemas de alerta. Temos sistemas de alerta nos 18 países da região, nos 20 países do Caribe, temos apenas 9 entre todos esses países. São sistemas precários.
alguns não têm orçamento, mas há realmente algumas mulheres que continuaram a sobreviver graças a esses alertas. E também temos que conseguir o outro objetivo é buscar a reparação das vítimas, principalmente mulheres que deixam filhos ou vítimas ou dependentes quando são vítimas de um feminicídio. Esses são 2 grandes partes, da função dos dados, a prevenção e a reparação, além do acompanhamento e da atenção. Não me interessa, muito as pessoas que são julgadas, eu não faço esse acompanhamento pelo policial, eu acompanho os processos, mas não faço o acompanhamento policial, porque a minha visão, meu olhar está na prevenção e na reparação, porque os dados servem para isso, para que a gente gere outra versão, para que os fiscais e os procuradores e a polícia e 2 ou 3 depois de 2 ou 3 denúncias reiteradas no sistema de saúde, na polícia ou no sistema de procuradoria, deve haver um sistema único, interoperável, que permita, lançar esse alerta para que dizer assim: "Olha, essa senhora está tendo problemas mais graves do que parece, portanto temos que mandar alguém lá, um policial, seja lá uma trabalhadora social, para ver o que está acontecendo e poder então um assistente social para ver o que está acontecendo e levar essas mulheres a determinadas casas onde elas são acolhidas, e com segurança. Isso é algo ainda muito frágil na política pública, mas temos que construir. E somente queria acrescentar essa minha intervenção, porque temos que saber para que o uso estratégico dos dados em termos de políticas públicas. Produzir dados, compilar dados, difundir dados. Bom, deve servir para fortalecer a resposta dos estados, no caso de que sejam eles que gerem respostas, os dados servem para isso. Não só mostram aquilo que precisamos, mas também logicamente, aplicando a devida diligência que deve ser aplicada. Obrigada, Alexandra, por antecipar e responder já de cheio a próxima pergunta, e também vou fazer as próximas colegas. Para que construir dados? Ou dito de outra maneira, quantos dados nós precisamos para poder chegar à ação? E quantos somos os que precisamos dos dados para chegar a esse ponto? Gostaria de começar com a Silvana.
Graças, obrigada, Silvana. Agora a mesma pergunta para Lisbeth. Obrigada. Acho que nós pensamos um pouco como sejam tomadas as medidas, ou quem toma as medidas. Em Conami também, o trabalho que fizemos com emergência comunitária, nós também temos trabalhado em fortalecer as organizações que estão trabalhando na prevenção da violência de gênero, e nós trabalhamos no âmbito local, comunitário também, no âmbito dos estados e também de todo o governo, e também trabalhamos com organizações internacionais, e devemos entender isso, que temos diferentes espaços e em cada espaço trabalhamos de uma maneira diferente. Nós sabemos o quão necessários são os dados, e vemos que há muitos casos que não chegam à mídia, que não há maneira de vê-los na mídia, mas aqueles que trabalhamos no âmbito comunitário sabemos que são. Então, nós fizemos uma ficha de coleta de dados para que as organizações locais possam fazer essa documentação. Essa é uma medida que, como organização, nós consideramos muito importante. No, com relação do diálogo com o Estado, bem, é difícil. É uma pergunta do tipo, quantos dados são necessários? E, na verdade, o que nós tentamos fazer é, com o que nós temos, com as nossas reflexões, eh, nós também estamos gerando o diálogo para tentar de incluir uma perspectiva intercultural muito mais forte para uma vida livre de violência no México, que não tem sido construída para as mulheres com essa perspectiva. Mas eu penso que aqui todas sabemos muito que o diálogo com o Estado, além de lento e atrasado, é complexo e devemos insistir muito. E você se pergunta, quanto mais precisa o Estado para tomar medidas concretas, efetivas? Mas eu não sei, eu sinto que a história tem nos mostrado que não importa tudo o que nós dissermos, pelo menos no México, o feminicídio foi tipificado em 2012, e não é que ali surgiu o feminicídio, não. As mulheres têm sido assassinadas por muitos anos, por muito tempo. E, isso é algo que nós vemos, e a partir daí nós vemos que os dados que nós estamos produzindo, por um lado, são úteis para existir junto ao Estado e junto aos organismos internacionais e esses mecanismos, mas, ao mesmo tempo, é, é um lugar de proposta. Os povos indígenas no México, nós estamos acostumados há séculos a construir os nossos próprios sistemas de justiça e o que os nossos povos precisam. E também os dados, nós temos pensado para ver como são utilizados para sensibilizar as autoridades locais das nossas comunidades. E nós já temos isso, e nós não precisamos chegar a um ponto e a uma porcentagem. Não, com o que nós temos e com o que nós estamos utilizando, eh, e por ali, isso é o que nós fazemos. E outra coisa importante é que o trabalho desses 10 anos de emergência comunitária de gênero também nos levou a tomar medidas com nós mesmas e o cuidado de nós mesmas, porque, com certeza, todas as que estamos aqui nesse processo de documentação dos casos, revisar as notas ou revisar os casos dói, lastima, fere, e quantificar. Eu di há alguns minutos a cifra do Observatório Nacional de Feminicídio, que são 11 mulheres assassinadas no México. Mas quando você fala 11, não é tanto. Mas
quando você vê quem são essas 11, que é o que nos fazemos entender muito mais e humanizar os dados, isso faz com que esses processos feram. E uma medida que nós tomamos foi o que nós fazemos para nos cuidar, para que esse trabalho que nós estamos fazendo não nos fera mais e podemos continuar fazendo o trabalho, porque se nós não estivermos bem, não vamos poder continuar fazendo o trabalho. A visibilização, tentar compartilhar, tentar ter diálogo com os organismos internacionais e com outras organizações também nos faz estarmos bem, e nós temos feito esse caminho a partir dessas reflexões. Eu coincido, concordo com que nós precisamos muito os dados. Eu repito, como já falava Helena, a geração de conhecimento também nos permite ir desarmando o que significa cada caso, e como são parecidos os casos uns com os outros, e como também nós podemos prever. E o que a Alejandra falava de que nós precisamos esses dados para prever e para prevenir, e se nós conseguíssemos que as políticas públicas estivessem sustentadas no que foi produzido de forma contextual e que pudesse pensar a partir do contexto, realmente seria útil e realmente ajudaria a prever a violência, porque não estaríamos pensando na cidade do México ou no que passa em outro lado, não, nós poderíamos fazer uma generalização. E as particularidades são necessárias e também é muito difícil fazer políticas públicas com as particularidades. Eu não trabalho muito com isso, não sei, mas a questão é que somos contextos diferentes, então continuar produzindo esses dados não vai nos ajudar, é, não irá ajudar a chegar a essas individualizações. Não sei. Mas eu sei que esses encontros, esses espaços em que nós estamos pensando o que fazer e para e para que, por que nós continuamos documentando e o que podemos continuar fazendo, esses espaços são muito úteis. E, finalmente, isso nos trouxe aqui os dados e essas quantificações. Então, esses encontros eu acho que são muito valiosos. Obrigada. Obrigada, Lisbeth. Helena. E também vamos pedindo que, se vocês têm perguntas, que vocês coloquem no chat, por favor. Obrigada. Eu penso que essa pergunta de quantos dados mais nós precisamos e o quanto nós precisamos dos dados são perguntas que eu me faço há muito tempo. Como como as companheiras já disseram de diferentes maneiras, os dados ajudam para o diálogo, nos dão uma base para argumentar. E quando é quando é existido esse tipo de narrativa, porque a narração e a emoção não são considerados válidas para argumentar. Aí eu tenho muita coisa na cabeça. Eu penso que, de maneira mais ampla, talvez seja uma utopia, mas seria interessante ver até onde nós podemos continuar empurrando, porque há muito tempo que está acontecendo, para que não seja exigida a quantificação, o modo privilegiado de argumentação, porque é assim como está. E o que é um paradoxo, como fazer dados e falar no idioma dos dados, mas continuamos argumentando que nós queremos falar de contextos, de histórias de vidas, de sonhos, de realidades, e o que disseram todos os grupos e todas as pessoas que nós entrevistamos nesses 4 anos, que não são números, são mulheres.
E nós estamos vivendo nessa linha paradoxal de que nós falamos de números e não queremos falar de números. Isso, por um lado, talvez como uma utopia. De que modo nós poderíamos eh, levar as nossas energias para que a conversa eh, corra por outros lugares, que não sejam apenas os dados e mostrar outras formas, outras particularidades. Outras coisas que as companheiras também falaram, e que para nós tem sido um processo, é a questão do contexto. O trabalho que eu faço no Uruguai é individual, tenho recursos muito limitados. Sou eu sozinha, não sou parte de uma organização nesse momento. Então, o meu registro é muito pobre nesse sentido, porque eu não posso aprofundar muito nas pesquisas e nas investigações de cada caso e nos contextos, mas eu tenho tentado aprender e identificar outras coisas, por exemplo, nos casos das tentativas de feminicídio que a Silvana falava, eu comecei a acrescentar esses dados na base de dados porque no banco de dados, porque eu sentia no corpo que esse banco de dados não estava sendo claro com relação aos feminicídios. E isso abre outra pergunta, que é: o feminicídio é a única forma de violência? Não, nós sabemos que não e que existem muitas outras. E o que acontece quando nós eh, fazemos ênfase nesses casos e acaba invisibilizando outras formas de violência e acaba tirando recursos e energia de outros tipos de violência que são um contínuo estrutural no contexto que nós estamos vivendo e que levam ao feminicídio. Então, a pergunta é: de que modo nós poderíamos começar a levar outros recursos para tentar visibilizar as interações com outras formas de violência por gênero e o feminicídio? E aqui também nos deparamos com a questão dos recursos. Como podemos ampliar isso quando os recursos são escassos? E principalmente para aqueles que trabalhamos com registros e monitoramento da mídia, que claramente não todas as violências estão refletidas nas manchetes. Muitas vezes essas tentativas de feminicídio não aparecem em nenhum meio de comunicação. E outra coisa que eu quero trazer aqui é a questão de o que acontece com os homens. Bem, todas nós fazemos muito foco nas mulheres, e as mulheres são o centro e a motivação e a memória e o nosso luto dos dados, mas também isso faz com que sejam invisibilizadas as pessoas que são os verdadeiros protagonistas, que são os homens feminicidas. E eu concordo com a Alejandra que eu não me interesso por eles, mas sim estou interessada em que é importante começar não vamos, não, vamos falar de continuar procurando formas outras estratégias, de procurar outras estratégias. É, é fundamental a prevenção e a reparação, mas estamos em um lugar em que o potencial de feminicídio está presente. A reparação é porque já aconteceu o feminicídio e a prevenção é porque a mulher está em perigo. E eu penso, como podemos chegar a um ponto em que exista menos perigo de estar em uma situação de feminicídio? Ou seja, como podemos fazer para que existam menos homens potencialmente feminicidas? Como podemos fazer para gerar essa mudança estrutural na forma em que os homens se vinculam com as mulheres, não apenas nas suas relações íntimas? Eu não sei se é ali onde o dado encontra o seu limite. E é uma pergunta que eu deixo aqui colocada. E a última questão, a última coisa que eu quero dizer está relacionada com sair a conversa
parte das políticas públicas ou ainda das políticas públicas ou das ações que podemos tomar as organizações feministas e levá-la para o grande público. E eu digo isso para que digo, é óbvio que é fundamental ter boas políticas públicas e com financiamento, porque no Uruguai acontece que há uma lei excelente, mas não tem verba, não tem orçamento. Mas o que acontece com o dia a dia? E aqui eu trago para a discussão os resultados da minha pesquisa de doutorado, que foi uma pesquisa sobre os dados, sobre a presença e o papel dos dados na conversa de feminicídio em X, antes Twitter. E a primeira é que os dados não são uma parte significativa das conversas. Uma análise de 8 meses de conversas de feminicídio em Twitter, apenas 8% dos tweets mencionavam dados. Isso, para mim, foi significativo saber que as conversas menos dirigidas, ou seja, fora do âmbito político ou das organizações sociais, não são significativos os dados, mas estudando esses 6%, desculpem, eram 6% os que falavam dos dados do feminicídio, ali havia muitas emoções e muitas ações relacionadas principalmente com a questão dos cuidados. E eu lembro do que falava a Lisbeth, sobre o autocuidado, mas também como os dados funcionam como uma maneira de cuidado, um cuidado da memória, cuidado das mulheres e cuidado de todas as pessoas. Bem, mas aqui eu deixo colocadas essas questões para a seguinte. Muito obrigada, Helena, e a todas vocês por esta conversa. E transitamos todo esse caminho de desenvolvimento institucional, legislativo, judicial no ativismo de feminismo e dados contra o feminicídio. A crítica contra bom, a quantificação, contra a quantificação para colocar coração e mente aos dados, contexto, como dizia Alejandra, e humanização, como dizia Lisbeth, pensando sempre na justiça para as mulheres que já não estão conosco, como dizia Silvana. Vejo que as perguntas que foram feitas no bate-papo estão sendo respondidas aí mesmo. Há um debate aí muito ativo sobre compartilhar dados com a polícia ou não. Agora, eu também estou colocando no chat duas perguntas que chegaram da Konami para a Lisbeth e vamos passar a Sofia, então, que esteve todo esse tempo trabalhando. Olá a todas, muito obrigada. Como sempre me acontece com vocês, com quem eu venho trabalhando há 4 anos, é tudo tão interessante que realmente custa sintetizar ou selecionar e fazer o desenho de tudo isso, porque eu quero incluir tudo. Vocês já vão ver, vamos ver o que aparece aqui. Estes são os conceitos que achei mais importantes, repito, são muitos. Gosto de deixar um momento assim para silêncio, para que cada uma dê uma olhada com calma. Enquanto isso, eu continuo acrescentando coisas. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Tentei deixar as coisas mais importantes de cada oradora. E, como eu disse, foi difícil.
porque eu achei que tudo era relevante. Os estratégicos, eu fico com a importância do contexto, para mim é muito importante. Me chamou é importante a pergunta: o que que os dados escondem? Parece é uma visão diferente que pode lançar, trazer aqui alguma coisa nova. Gerar dados, humanização. Ou essa pergunta: para que documentamos? Eu entendo que tem a ver com o cuidado, todo esse trabalho, o desgaste, a Helena, que eu acompanho há anos, e que vem fazendo esse trabalho tão desgastante emocionalmente, a gente pensa para quê? E aí vem a humanização, que eu acho super importante, dado como ferramenta política para dar políticas de Estado. Sempre aparece a sensibilização, a visibilização. Todos os anos que eu trabalhei com vocês, sempre está presente, vocês sempre está presente, é algo chave. Uma pergunta sobre de quantos dados precisamos. Quando vocês fizeram essa pergunta, eu vejo que há cansaço, que há, ai, quanto tempo eu vou continuar fazendo isso? Vou ter que continuar fazendo isso. Mas também fico com, acho que foi Lisbeth disse, de usar os dados que já existem, porque o que temos é válido. E como transformar a parte dos números em relatos, em pessoas, e tentar trabalhar para que tudo isso seja suficiente para fazer alguma coisa. Então, são as coisinhas que mais ficaram na minha cabeça, mas há muito mais. Não sei se você tem algum comentário, alguma pergunta, algo para complementar. Sempre fico com a sensação de que falta alguma coisa importante. Todos os comentários são bem-vindos. Você nos deixou sem palavras, Sophie. Obrigada. Posso dizer uma coisa? Claro que sim. Eu acho que é o que a Sophie diz, que aparece aí como uma sombra, sem tirar a validez do que está dito até agora. Eu acho que essa frase diz: não importa quantos dados há, se os organismos não respondem. Isso é impressionante. Nós sabemos hoje, porque as pesquisas na região nos diz que uma mulher em cada três sofreu violência no último ano, 60, 70% viveram alguma manifestação de violência nos países que têm pesquisas nacionais, no caso, por exemplo, do México. Então, quando somamos, ou seja, calculamos um terço da população das mulheres na América Latina sofreram, vivenciaram violência com seu companheiro durante a sua vida. Claramente, qual é a estratégia como sociedade civil, organizações feministas, ao compartilhar com outros este problema? Quais são todas as estratégias que ainda temos que implementar, que aplicar? Muitas, porque é um ponto só da história. No ano que vem vamos fazer 30 anos, mas acho que temos muito pela frente ainda. Além disso, quando dissemos que os estados tentam agir, bom, eles foram eleitos pelo povo, pelos seus povos, para ter ações. Aqueles acreditam, não acreditam em nós, não acreditam que inclusive que mentimos, isso gera retrocessos. Voltamos 10 anos no tempo. Silvana disse de outra maneira,
quando se referiu a isso, os enormes retrocessos que eh, mostram os dados, mas também as vidas das mulheres e a situação, logicamente, da humanidade na sociedade. Acho que então há muito caminho pela frente, muito trabalho para fazer. E se os estados e a sociedade não se responsabiliza, não dá respostas, acontece isso. Quando dizemos 110, muitos, quando dizemos 2/3, são 200 milhões, quando falamos 60%, é muita gente. Então, a magnitude de violência, da violência contra as mulheres durante a pandemia, todas as que, claro, e todas as que ficaram, todo o tempo que ficamos isoladas, fechadas durante a pandemia. Então, esses organismos que se comprometeram a cumprir essas normas têm que cumprir. Muito obrigada, Alejandra, por essa reflexão final. Agora passo a palavra a Catherine e a Silvana. E vou deixá-las porque preciso sair. Peço muitas desculpas. Bom, muito obrigada. Não, obrigado a vocês. Muito obrigada, Alejandra. Quero convidar. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos. Sim. Quero convidar todas, todos, todes aqui. Abram seus microfones por um momento. Agora estão me vendo? Não, eu também não me vejo. Agora sim, tivemos. Aí está a minha tela. Então, quero convidar todas e todos e todas que apaguem, que liguem seu microfone para aplaudir com força a todos os membros do painel, Mariana, Sophie, Patti e Olivia. Bom, então, por favor, abram seus microfones para que aplaudamos. Mas que conversa mais incrível. Muito obrigada. Como vocês sabem, é um prazer organizar estas conversas. Há muita gente trabalhando por trás. Então, quero agradecer a todos que estiveram trabalhando e tornaram essa conversa possível hoje. E obrigada às oradoras pela sua força, e pelo trabalho que estão fazendo no mundo. Obrigada, Mariana, pela moderação também. Mariel, perdão. Não se esqueçam de que hoje temos o lançamento do relatório que a Isa mencionou. Talvez possamos colocar no chat o link do relatório mais uma vez. Também temos a pesquisa para todos os grupos que fazem dados sobre feminicídio. Preencham, por favor, esta enquete, esta pesquisa, respondam à pesquisa, para que nos conheçamos melhor na comunidade global. Esse trabalho convida todos os grupos no mundo a participar desta conversa. Muito obrigada também. Agradeço aos intérpretes que fizeram um trabalho incrível hoje, porque fizemos algo sem apresentações, conversas assim, ao vivo, e elas interpretaram incrivelmente. Então, muito obrigada a elas também. Eu estou ouvindo alguma coisa, Silvana? Alguma coisa mais que precisamos dizer? Acho que não. Lembrem que tanto a gravação como o material que foi preparado pela Sophie vão estar no site da internet nos próximos dias também, e também o material que temos de eventos passados e ferramentas e outras coisas nas quais estivemos trabalhando. Bom, graças à ajuda de todas as pessoas que tornaram isso possível. Obrigada pela participação de todos. Tomara que a gente se veja bem em breve. Em breve.
Obrigada, até a próxima. Obrigada, até a próxima.